O Internacional joga hoje às 9 horas da noite contra o Atlético Paranaense. E no vídeo de hoje eu vou te trazer as principais informações sobre esse jogo, sobre a escalação que o técnico Mano Menezes deve colocar a campo, sobre as dúvidas para essa partida e como que o Internacional pode ficar caso vença ou perca o jogo. Além disso, também eu quero te trazer mais informações informando nesse momento sobre 3 atacantes que podem deixar o Internacional na próxima temporada. E também nesse momento eu quero te falar sobre Benedetto, porque muitas pessoas deixaram no comentário do último vídeo se existe a possibilidade do atacante argentino vir para o Internacional, lembrando que ele já foi alvo nessa temporada antes, né, na última janela de transferências. Então só antes de a gente começar esse vídeo com mais informações sobre o Internacional, roda a vinheta. Bom dia, colorados! Vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje. Seja muito bem-vindo. E só antes de a gente começar, não esquece de deixar já o teu gostei, porque deixando o teu gostei, tu ajuda muito esse vídeo aqui a chegar cada vez mais pessoas, tu ajuda muito no desenvolvimento e na performance do canal também enquanto tu deixa o teu gostei. Se tu tá chegando aqui pela primeira vez, ou se tu assiste os vídeos, porém tu não te inscreveu, aproveita e se inscreve no botão vermelho que aparece logo aqui abaixo. Além disso, também eu quero te falar que no primeiro link da descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você, que é ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Então não perde tempo e adquira aqui no primeiro link da descrição o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começar então aqui com as principais informações deste sábado aqui no Internacional. O Inter que joga hoje às 9 horas da noite contra o Atlético Paranaense, jogo muito importante para o Internacional, porque caso o Inter não vença a partida de hoje, só para vocês terem uma ideia, o Internacional perca para o Atlético Paranaense, o Internacional pode terminar a rodada na 5ª colocação, tá? E isso dá uma diferença para o Internacional de 7 milhões a menos de reais na premiação. Fluminense, Corinthians e Flamengo tem jogos mais fáceis que o Internacional. Inclusive o Flamengo, por exemplo, nessas últimas 3 rodadas, pega, por exemplo, Curitiba, Avaí e Juventude. 2 clubes, Avaí e Juventude já rebaixaram e o Curitiba que a princípio não deve ser rebaixado. Ou seja, o Flamengo tem tudo, por exemplo, para fazer 9 pontos nessas últimas 3 rodadas. Então o Inter precisa vencer esse jogo de hoje contra o Atlético Paranaense para manter, né, essa possibilidade ser vice-colocado do Campeonato Brasileiro e garantir os 42 milhões e 700 mil reais da premiação do vice-campeonato. Inclusive, para essa partida de hoje, o técnico Mano Menezes já definiu a escalação. Nesse momento, a gente tem apenas uma dúvida, que é na zaga, se joga o Gabriel Mercado ou se joga o Rodrigo Moledo. Denilson não deve estar à disposição, Maurício entra no lugar do atleta na meia direita, na meia esquerda deve entrar o Pedro Henrique na vaga do Wanderson, tá? Isso aí já é uma troca por opção técnica do Mano Menezes. A escalação que deve ter Kehler no gol, Fabrício Bussa na lateral direita, Vitão, Gabriel Mercado e na lateral esquerda René. Ou seja, voltando o quarteto defensivo considerado titular pelo Mano. No meio de campo a gente deve ter Johnny ao lado de Depenha. Mais à frente o Alan Patrick armando o jogo. Na esquerda o Pedro Henrique, né, ou o Wanderson, mas o Pedro Henrique deve estar na esquerda. O Maurício na meia direita e o centroavante, né, sendo o Alexandre Alemão. A principal dúvida nesse momento, como eu falei anteriormente para vocês, é realmente se joga ou o Gabriel Mercado ou se joga o Rodrigo Moledo na zaga, tá bom? Passando então para mais informações nesse momento do Internacional, saindo desse âmbito, falando sobre o jogo do Atlético Paranaense, eu quero te falar agora sobre 3 atacantes que podem deixar o Internacional ao final dessa temporada. O primeiro cara que eu quero falar é sobre o Gustavo Maia, tá? Que inclusive é um atacante que vem sendo relacionado agora nos últimos jogos. É um atleta que, por exemplo, começou a novamente ganhar espaço. Quando eu digo ganhar espaço, eu digo ganhar espaço no banco de reservas, né? Porque ele ficou boa parte dessa temporada, inclusive, não sendo relacionado, né? Quase foi pro Vasco, o negócio acabou não correndo, voltou pro Inter, começou a ganhar ali uma chance aqui, uma chance a colar. Mas é um jogador que deve deixar o Inter no final do ano. O empresário do jogador diz que a possibilidade dele permanecer no Internacional é muito pequena, mas ainda existe essa possibilidade de acordo com o empresário do jogador. Mas a tendência é que realmente esse jogador saia do Internacional no final da temporada e na próxima ele retorne para o Barcelona e seja emprestado para algum outro clube do futebol brasileiro ou do futebol europeu, tá bom? Outro jogador que pode deixar o Internacional é o Mikael, tá? O Mikael, inclusive, está nesse momento lesionado, tá fora desse jogo contra o Atlético Paranaense. É um jogador que, como eu falei anteriormente, desde que chegou ao Internacional, ainda não conseguiu ganhar espaço com o Mano Menezes, né? O Mano Menezes fala, o principal motivo do Mikael não jogar, de acordo com o Mano, é um jogador que nesse momento, se não treinar bem, logo ele não atua, logo ele não é relacionado, e esse é o principal motivo que faz o Mikael
não ser escalado pelo Mano. Além disso, por exemplo, o fato de ele ter vindo acima do peso, 12 quilos acima do peso, já conseguiu recuperar esse peso, mas é um jogador que, né, que teve esse problema físico quando chegou ao Internacional. Inclusive, de acordo com o seu empresário, ele vem recebendo já algumas sondagens para deixar o Inter do futebol brasileiro e também do futebol europeu. E no final da temporada, caso ele não realmente receba oportunidades, o empresário do jogador, inclusive, já ameaça, por exemplo, tirar o jogador do Internacional e emprestá-lo para algum outro clube de futebol brasileiro ou do futebol internacional, tá bom? E outro atleta que também pode deixar o Internacional é o David. De acordo com o André Cury, que é o empresário do jogador, o David tem 8 sondagens de outros 8 clubes do futebol brasileiro e do futebol internacional interessados no jogador. Entre os principais clubes que estão interessados no jogador e que estão mais fortes nessa possibilidade estão Fortaleza e São Paulo, que gostariam de ter o jogador para a próxima temporada. Fortaleza, seu ex-clube, e o São Paulo, que é treinado pelo Rogério Ceni, que foi quem levou o David para o Fortaleza. A principal ideia do Inter nesse momento é conseguir pegar novamente o que foi investido no David, cerca de 10 milhões de reais. Mas a ideia inicial desses clubes, como por exemplo Fortaleza e São Paulo, seria empréstimo com opção de compra, né? Empréstimo da temporada com o passe fixado em 10 milhões de reais. Então o Internacional, a tendência é que esses três atacantes sim saiam do Internacional. E aí você já consegue pensar, com a saída do David, com a saída do Gustavo Maia, com a saída do Mikael, por exemplo, só falando do Mikael é um jogador que ganha quase 400 mil mensais por mês. E o caso do David é muito parecido. E contando com o Gustavo Maia, o Internacional tem quase 1 milhão em uma folha salarial contando esses 3 atletas. E a ideia do Inter para a próxima temporada é, por exemplo, trazer um centroavante mais importante, assim como eu te falei no vídeo de ontem à tarde, onde eu te falei quais centroavantes realmente estão na mira do Internacional. E muitos me perguntaram na possibilidade do Dario Benedetto, que é um atacante do Boca Juniors, não vem muito bem lá na Argentina. Na metade desse ano o Inter tentou fortemente esse jogador. O próprio Benedetto acabou não querendo vir para o Internacional, o Inter acabou indo atrás do Brian Romero e do Mikael e trouxe esses 2 atacantes, já que o Benedetto acabou não vindo. O Internacional que naquele momento estava nas 8ª de finais da Sul-Americana, o Internacional estava atrás de um atacante para conseguir disputar esse campeonato de uma maneira mais forte, né? Acabou trazendo o Brian Romero, que tinha sido campeão norte-americana pelo Defensa e Justiça, né? Uma possibilidade de daqui a pouco resolver os problemas do Internacional, porque foi um cara que já tinha ganhado a Sul-Americana anteriormente. Acabou, até o momento, né, pelo menos, não dando certo no Inter, trouxe juntamente o Mikael, que também acabou não dando certo. Muitos perguntaram se agora na troca de temporada o Inter pode tentar novamente o Benedetto. Muito pouco provável. Mesmo motivo, o jogador não gostaria de voltar para o futebol, não gostaria de vir para o futebol brasileiro. Gostaria, por exemplo, de ficar no Boca Juniors. Além disso, o salário do Benedetto é 1 milhão de reais. E, por exemplo, se o Inter liberar esses 3 jogadores, né, Gustavo Maia, David, Mikael, não seria um problema pagar esse 1 milhão de reais. Mas existem outros nomes do Internacional que estão na mira, inclusive o Inter nem sondou esse jogador para a próxima temporada. Os nomes mais, nesse momento, fortes que estão dentro do estádio de Beira-Rio estão, por exemplo, o nome do Leandro Damião, que é um nome que está assim, bem forte no cenário do estádio Beira-Rio, é um nome que a direção gosta bastante, inclusive o próprio William Thomas, diretor executivo, deixou as portas abertas. E outro nome que também o Inter sondou foi o nome do Carlos Vinícius, que é um atacante que nesse momento vem atuando no Fulham, da Inglaterra, tá bom? Então esse foi o vídeo, eu espero que tenham gostado. Volto logo mais com as informações. Valeu, falou e fui!